Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, primeiramente, parabenizar o Baixinho Romário, hoje é aniversário do Romário. Romário que muito fez aí pelo Vasco da Gama, esteve aí nas principais conquistas do Vasco da Gama, títulos nacionais, títulos internacionais. Parabéns ao Romário. Dito isto, meus amigos, ontem todo mundo defendeu o Vasco da Gama com relação às declarações do Jusilei. Pasmem os senhores, até o jornalista da Fox, o Fábio Azevedo, defendeu a instituição Vasco da Gama. Aqui no YouTube, entre amigos, foi consenso essa defesa generalizada em prol do Vasco da Gama. No entanto, faltou uma pessoa, a principal pessoa, defender o Vasco da Gama: o Alexandre Campelo. Muitas pessoas, inclusive eu, dei resposta ao Jusilei, mas a culpa disso é do senhor Alexandre Campelo. Primeiro, porque o Vasco não tem um representante à altura. Hoje o Vasco não tem aquele representante para poder defender o clube. Uma semana é o Carlos Alberto que fala mal do Vasco, fica por isso mesmo. Na outra semana é o Jusilei. Qual é a postura que o Vasco da Gama adota para autodefesa? É o silêncio, presidente. Então quer dizer que todo mundo pode pisar no Vasco, que para o senhor tanto fez quanto faz. Num dia como de ontem, o que se esperava era uma nota por parte do clube interposta pelo senhor para defender o Vasco. Infelizmente hoje, esse sujeito, o Alexandre Campelo, ele é o representante, entre aspas, maior. Não faz nada em prol do clube. Nada. Exposição desse sujeito é zero. Ele é o retrato da covardia e da omissão. Muito por conta disso, o Vasco da Gama está nessa situação. Essa situação vexatória, onde todos fazem o que querem fazer e fica por isso mesmo. Olha, é só para deixar registrado aqui, é a pior administração da história do Vasco da Gama, a pior. Outros foram ruins, mas defendiam o Vasco da Gama. Este nem para defender presta. É um omisso. Só vem a público, só aparece quando é pertinente, quando alguma coisa boa acontece. Se não, adota uma posição
de covarde, uma posição letárgica. Então a culpa não é só do seu Jusilei que falou besteira, não. A culpa é deste presidente também, primeiro, porque busca contratar refúgio. Segundo, quando o refúgio fala besteira, não tem dignidade, não tem hombridade de vir a defender o Vasco. É um frouxo. É um frouxo. O Vasco, que sempre foi muito bem representado, seja nos tribunais, seja nas federações. O Vasco hoje, além de não ter comando, tem um covarde que adota o silêncio. Os torcedores do Vasco da Gama ontem, todos movidos pela tristeza, pelas falas do Jusilei, e o presidente do Vasco quieto. É inaceitável o clube não emitir uma nota. A gente está falando de uma instituição de 121 anos. Tem cerca de 22 milhões de torcedores, que mais uma vez foi desrespeitado. E esses caras que estão lá no Vasco nada fizeram. Até um jornalista de uma emissora que não gosta do Vasco se posicionou. Faltou esse estrupício falar alguma coisa em defesa do Vasco da Gama. Enquanto tiver um imbecil, um omisso, um covarde deste à frente do Vasco da Gama, o Vasco vai virar motivo de chacota, como tem sido diariamente por ex-jogadores, incluindo o seu Jusilei, ex-jogador, pelos veículos de comunicação e seja lá quem for. Não renuncia, não representa o Vasco, é um frouxo, covarde. Então era só para falar isso, meus amigos. Vasco neles, na medida que as notícias forem saindo, a gente volta. Valeu!